A gente está com 12h09, eu vou pedir para a Thalita trazer para cá o nosso tão querido professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Adriano Duarte. Thalita. Eu tive aqui uma... Aí, boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, pessoal, agradeço muito o convite, uma satisfação grande poder conversar aqui com vocês, Thalita, Viaro, muito obrigado. Nós que agradecemos pela sua presença aqui. A gente está sempre procurando trazer professores, estudiosos, pesquisadores e especialistas naquilo que ocorre no Brasil politicamente, culturalmente, para que, de alguma forma, a nossa comunidade, que é uma comunidade muito engajada e que também está sempre muito atrás de informação, possa ser abastecida com pesquisas sérias, com desenvolvimento de ideias sérias dentro de uma honestidade intelectual, porque isso está cada vez mais difícil, professor, nos dias atuais. O senhor é um pesquisador, é um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, é um pesquisador, e nós acompanhamos a sua produção naquilo que está publicizado a respeito do avanço dos chamados neofascismos, neonazismo, bolsonarismo, e essa é sempre uma dúvida muito grande e um ponto de debate muito grande. Antes da gente entrar no que nos interessa aqui, eu queria pedir para o senhor, de forma breve, até porque nosso tempo é curto, que o senhor respondesse uma pergunta que está sempre nos debates. Afinal de contas, o que é mais apropriado na sua visão? É chamar de bolsonarismo, ou é chamar de fascismo, ou é chamar de neofascismo, ou se tem alguma outra definição? Como é que o senhor entende isso? Olha, eu confesso que eu não tenho muita certeza de como a gente deve chamar. O que me parece muito importante é que a gente tem assistido à emergência de uma nova direita, de novos grupos de direita, de uma extrema-direita. Eu, por exemplo, não gosto muito que a gente chame esses grupos de nazistas ou fascistas. Por que eu acho que tem um problema aqui? Eu acho que quando a gente denomina esses grupos de extrema-direita de fascista ou nazista, a nossa tendência é olhar para o fascismo e para o nazismo histórico dos anos 20, dos anos 30, e aí a gente esquece, ou a gente não considera tão fundamental, as especificidades históricas que geraram esse movimento de extrema-direita. Não tenho nada contra que se chame de neofascismo, de neonazismo, mas eu acho que a gente precisa levar isso em conta. Quando a gente denominar esses grupos, seja do que for, né, extrema-direita, nazismo, fascismo, bolsonarismo, o que a gente precisa estar atento é para a especificidade histórica que deu origem a esses grupos, porque não é a mesma coisa do fascismo e do nazismo histórico dos anos 20 e dos anos 30. As condições históricas são completamente diferentes e o sentido desses grupos também é completamente diferente, embora tenha similaridades aqui ou ali, né? Mas eu acho que a gente só tem que tomar cuidado com isso. A gente pode chamar de como quiser, mas tem que tentar ficar atento para as especificidades deste tempo, deste contexto, porque é aí que a gente entende esses movimentos que a gente está vivendo agora, né? Principalmente eu que estou aqui no estado de Santa Catarina, né? Digamos que é talvez o centro nevrálgico dessa onda neofascista, neonazista que a gente está vivendo, né? Indo já na esteira desse seu fechamento de fala, Santa Catarina, até já aproveito para dizer, eu sou gaúcho e moro no Rio de Janeiro há apenas 1 ano e meio, vivi a minha vida inteira no Rio Grande do Sul, e muito próximo disso também. A questão que precisa sempre ser debatida e ser perguntada é como que se explica este sul do país, em especial Santa Catarina, por causa da sua pergunta, mas esse sul do país, com uma movimentação tão grande de células neonazistas, de células neofascistas. Nós já temos a possibilidade de entender isso, e se o senhor poderia fazer um vínculo disso com o bolsonarismo, também ficaria muito bom. Olha,
Eu acho que a gente precisa pensar nos contextos específicos e nas condições históricas específicas de cada lugar para explicar essa emergência, né? Eu tenho conversado com muita gente, andado muito pelo Estado, e há uma crença é, que eu acho profundamente equivocada, que diz assim: olha, Santa Catarina, ou sul do Brasil, tem uma grande concentração de alemães e italianos e seus descendentes. E o nazismo aqui foi muito forte nos anos 20 e 30. E que, portanto, há uma espécie de continuação dessa onda de direita que vem dos anos 20 e 30. Isto me parece profundamente equivocado, porque a gente acaba fazendo uma leitura desses novos grupos de direita quase como se fosse uma leitura genética, né? Pelo fato de ser descendente de alemão, pelo fato de ser descendente de italiano, e pelo fato de estar no sul do Brasil, você já tem uma aproximação grande com movimentos de direita. Isso não é verdade. Se a gente acompanha, por exemplo, desde antes da primeira eleição do Lula, por exemplo, o sul do Brasil forneceu, a gente teve prefeitos de esquerda. Santa Catarina, por exemplo, elegeu o Lula no seu primeiro mandato, elegeu o Lula no segundo mandato, elegeu a Dilma no primeiro mandato. Só que quando a gente pensa nos números nessas eleições, eles vêm sistematicamente diminuindo. Então, assim, o que eu tenho três hipóteses para falar sobre a ascensão dos movimentos de direita, sobretudo em Santa Catarina. Rio Grande do Sul, eu acho que tem uma realidade um pouco diferente, né? Quando a gente pega os estudos dos últimos 40 anos, Santa Catarina sempre foi uma espécie de paraíso da pequena propriedade no Brasil, né? O estado por excelência em que a pequena propriedade era muito, muito forte. Nesses últimos 40 anos, a pequena propriedade vem sistematicamente diminuindo em Santa Catarina. Ela ainda continua significativa se a gente comparar, por exemplo, com o Nordeste, mas ela vem diminuindo. Então, o primeiro problema, eu acho, é esse. Um Estado cuja grande referência era a pequena propriedade. Quando a pequena propriedade começa a desaparecer, as pessoas começam a experimentar isso como um retrocesso. E elas começam a ficar com raiva. E a quem elas dirigem a sua raiva? Essa é a primeira questão que me parece importante. E por que eu falo nos últimos 40 anos? Eu estou tomando aqui uma mudança de paradigma no capitalismo que me parece absolutamente central para a gente entender a ascensão desses grupos de direita, que é a grande crise que aconteceu na década de 70, que colocou fim ao sistema fordista de produção e que abriu espaço para uma nova maneira de produzir e aquilo que a gente acabou dando o nome de neoliberalismo e globalização. Eu acho que a gente só entende essas transformações se a gente entender este quadro de 40 anos. Essa é a primeira coisa, o fim da propriedade, da pequena propriedade, o retrocesso da pequena propriedade. Uma outra coisa que é muito significativa em Santa Catarina e que está muito relacionada às enchentes que aconteceram aqui em 1983, 83 em Blumenau, aconteceu uma enchente devastadora. Quem ajudou a recuperar a cidade dessa enchente foi o governo alemão, porque, afinal de contas, Blumenau tinha sido uma cidade fundada por alemães, etc. Nesses últimos 40 anos, todos os governos de Santa Catarina fazem uma propaganda do Estado como o Estado mais alemão do Brasil. Se você anda pelo interior de Santa Catarina, você vai encontrar o Vale Europeu aqui, uma referência europeia do lado de lá. Então, isto surgiu como um instrumento de propaganda para o turismo. Só que as pessoas parece que passaram a acreditar nisso. Acreditar que nós aqui em Santa Catarina, somos mais europeus do que o resto do Brasil, somos, portanto, mais alemães do que o resto do Brasil,
a ponto de se desenvolver uma crença de que a escravidão em Santa Catarina foi irrelevante, o que não é verdade, ela foi muito significativa, e há uma espécie de ocultamento dessa escravidão, dessa presença negra no Estado. Então, aquilo que surgiu como uma estratégia de marketing para o turismo, as pessoas acabam comprando isso. Quando você viaja pelo Brasil e fala de Santa Catarina, a imagem que o Estado projeta para o restante do Brasil é essa imagem de ser um Estado mais europeu, mais civilizado, mais culto, inclua-se aí, mais branco, e isso tudo acaba marcando muito a cultura local em Santa Catarina, né? E acho que tem um terceiro elemento que eu acho que é importante a gente perceber também, que é o seguinte: quando a gente compara o número de greves, por exemplo, quando a gente pensa na greve geral de 1917, que foi uma greve que começou em São Paulo, que se estendeu para o Brasil inteiro. De 1917, uma grande onda grevista. Depois, 1944 e 45, uma grande onda grevista. E depois, 81, 82, 83, uma terceira grande onda grevista por conta das greves do ABC. Quando a gente pensa nessas ondas grevistas, Santa Catarina foi um estado em que as greves foram muito, muito pouco significativas. Mas por que elas foram pouco significativas aqui? Eu acho que tem duas razões fundamentais que ajudam a gente a entender isso também. Em primeiro lugar, um estado em que predomina a pequena propriedade, os trabalhadores agrícolas, no período sazonal, em que não plantavam e não colhiam, o que eles faziam? Eles se dirigiam para o trabalho industrial. Mas o trabalho industrial para essa camada de trabalhadores nunca foi a sua referência central. Ele era uma ocupação temporária, porque eles se sentiam, na verdade, como agricultores. O objetivo era trabalhar um pouco e depois voltar para a agricultura. E isso dificultou a formação de um sindicalismo operário forte e significativo, porque eles nunca se sentiram operários. Aí se acrescenta uma coisa muito curiosa, né? O chamado mito da germanidade, que é um elemento muito marcante na cultura de Santa Catarina, né? Explorado por governos, etc. Da onde vem o mito da germanidade, né? O mito de que nós somos alemães e de que nós somos melhores do que os demais? É um equívoco imaginar que isso vem de trabalhadores ou de agricultores. O mito da germanidade foi uma estratégia ideológica desenvolvida pelos grandes empresários da região nordeste do estado de Santa Catarina, que são os empresários que dominaram o Estado na Primeira República. O mito da germanidade era um mito para criar uma vinculação direta entre o empresário de ascendência alemã e o trabalhador de ascendência alemã. Então, não é um fenômeno que emerge de baixo para cima, mas é um fenômeno de cima para baixo, como uma estratégia de controle político, para evitar as adesões horizontais dentro da classe trabalhadora. Então, quando a gente junta esse conjunto todo de coisas, eu acho que a gente entende um pouco o significado político dessa direita. E eu queria, se você me permite, eu não sei se eu estou me estendendo demais, eu queria falar mais uma coisa. Vamos lá. Quando a gente pensa no partido, na Ação Integralista Brasileira, a Ação Integralista Brasileira foi o maior partido de direita que esse país já teve. Eles chegaram a ter 1.600.000 filiados entre 1934 e 1935, numa população que tinha 40 milhões de pessoas. Hoje, o Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido de esquerda do Brasil, não tem 1.600.000 filiados. Deve ter 1.200.000, numa população de 220 milhões de pessoas. O integralismo no Brasil foi extremamente forte em 3 lugares: em São Paulo, na Bahia e em Santa Catarina. Aí você pensa, bom, mas então Santa Catarina já tinha essa propensão de ser de extrema direita? Não.
O integralismo aqui foi forte, porque o integralismo foi o único partido político capaz de falar aos interesses dos pobres nesse período dos anos 30. Os integralistas aqui em Santa Catarina criaram um partido político que não seguia nem a oligarquia dos industriais, nem a oligarquia dos criadores de gado. Ele foi um partido que entrou na fresta dessa disputa intra-oligárquica, apresentando um projeto alternativo. Então, a adesão ao integralismo não é porque as pessoas eram fascistas, é porque o integralismo, de fato, falou às pessoas, ao coração delas. E isso é terrível, né? Porque a gente precisa reconhecer que um partido de extrema-direita, de inspiração fascista, foi capaz de dizer ao coração das pessoas e de mobilizar as pessoas muito mais do que os partidos de esquerda até hoje foram capazes. É assustador, né? Com certeza. Gente, meio-dia 25, a gente precisa compartilhar a live, tá? Estamos com 1.800 pessoas ao vivo, cabe muito mais gente aqui, então vou pedir que vocês mandem para os grupos e também apoiem aí financeiramente o Diário do Centro do Mundo. Professor, eu tenho aqui um videozinho da internet, que às vezes as pessoas podem achar que são vídeos bobos, mas eu acho que tem muita coisa de verdade por trás desses vídeos bobos, e eu queria que o amigo acompanhasse comigo para que a gente possa comentar. Isso aqui é um youtuber num posto de gasolina entrevistando paulistas. Ele entrevista 2 pessoas. Olha só as respostas. Qual estado do Brasil você não moraria? Rio de Janeiro. Por quê? Lugar violento e é uma beleza falsa. Uma beleza falsa? Falsa. Por quê? Porque tem praia, como tem em São Paulo, é compacto e eu não acho legal. É tipo assim, é uma praia comum que eles fazem muito bafafá dizendo que é linda. E qual estado do Brasil você moraria? Santa Catarina, Paraná e a parte do sul inteira. Por quê? Porque eu acho legal, pessoas mais educadas, a parte financeira lá é mais legal, tem mais progresso, entendeu? Tem menos bairros pobres. Qual estado do Brasil você não moraria? Rio de Janeiro. Por quê? Perigo, né? Perigoso. Perigoso. E qual estado do Brasil você moraria? Acho que Santa Catarina. Por quê? Pela praia e tal, a galera, o pessoal de lá. Então, senhor, nós temos algumas opiniões públicas assim, né, que sempre levam o sul do país como pessoas mais comportadas, mais educadas e uma parte financeira melhor. Eu não sei como que isso chegou a virar um domínio popular, porque, eu volto a dizer, eu sou um gaúcho a vida inteira no Rio Grande do Sul e o que eu menos posso falar é da parte econômica, e nem vou entrar nas questões aqui de educado e respeitoso, porque o pessoal que me segue sabe a minha opinião sobre isso. Eu sou, inclusive, um profundo crítico do tradicionalismo gaúcho, com tudo que ele representa e representou, inclusive nas extremas direitas. Esse cartaz de Europa, então, ele está, pela sua fala, diretamente relacionado a esta ideia de mais comportado e de mais evoluído financeiramente? Eu acho que está. Porque, assim, quando a gente pensa, por exemplo, especificamente na imigração alemã, Santa Catarina não é o estado que recebeu mais imigrantes alemães em termos absolutos, foi o Rio Grande do Sul. Mas como Santa Catarina é um estado menor, em termos relativos, a presença alemã aqui é muito mais significativa do que no Rio Grande do Sul. E tem uma grande diferença também das comunidades alemãs de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A comunidade alemã do Rio Grande do Sul nunca teve poder político. Ela sempre foi uma comunidade numericamente importante, mas secundária. Em Santa Catarina, não. Na Primeira República, os industriais da região nordeste do estado dominaram a economia do estado na Primeira República. Então, isso eu acho que é muito significativo. Isso dá uma diferença fundamental da presença de alemães no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O Paraná eu conheço menos. Mas eu acho que a fala desses 2 entrevistados aí reproduz um pouco essa mitologia que eu falei no início, né? Que é um pouco resultado da propaganda
dos governos, né, um instrumento de turismo, né, de uma propaganda de turismo, mas é uma imagem que vai se solidificando pelo conjunto do país, né? As pessoas passam a acreditar, as pessoas que vivem aqui passam a acreditar que em Santa Catarina as pessoas são mais educadas, as pessoas são mais cultas, as pessoas são mais bem formadas, os trabalhos são melhores, e acrescente-se a isso aí, é mais homogênea racialmente, e tudo que isto implica. Mas isso não é verdade, isso é um mito. Mas é uma construção que foi significativa, né? E é uma construção que se reproduz pelos meios de comunicação, nas propagandas do governo. Quando você, por exemplo, vê eleição de Miss, as Misses de Santa Catarina, quem é a grande referência como Miss de Santa Catarina? A loira Vera Fischer, que vem lá de Blumenau. Então, tem um conjunto de coisas, de ações políticas que projetam esse Estado como um pedaço da Europa dentro do Brasil. E as pessoas passam a acreditar, sim, que somos diferentes, somos mais educados, somos mais polidos, somos melhores. Essa é a base do movimento que propõe, por exemplo, a separação de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, criando um outro país. A crença de que aqui a presença negra e escrava foi insignificante, o que é uma balela, e de que nós somos mais europeus, o que é uma farsa, é uma mentira. É um mito construído para o turismo, e as pessoas acreditam nisso, né? Passam a acreditar nisso. Esse aqui é um dos estados mais violentos do Brasil. Se você pegar desde, sei lá, nos últimos 10 anos, a compra, consumo de armas, o consumo de armas e o armamento da população, Santa Catarina, salvo engano meu, é o 3º estado mais armado do Brasil. São Paulo é o primeiro, por razões mais ou menos óbvias. Se eu não me engano, Bahia vem depois, e depois é Santa Catarina. Santa Catarina é um estado violento, as pessoas estão armadas, as pessoas são intolerantes, na verdade, nem mais nem menos do que no restante do Brasil, eu acho. Mas aqui, por conta desse mito de que somos mais brancos, de que somos mais europeus, essas coisas se refletem de uma forma muito mais violenta, né? E aí eu acho que assim, a eleição do Bolsonaro, a ascensão desses movimentos de extrema-direita tornou tudo isso muito mais significativo e mais marcante, né? É uma coisa impressionante. Só para contar uma piada, eu estava no mercado ontem e encontrei um amigo, eu estava num caixa e ele em outro. E aí ele me chamou e eu disse, olha, eu estou aqui ansioso para ver o momento em que o Bolsonaro vai ser preso. Eu nem durmo mais, né? Esperando o momento em que o Bolsonaro vai ser preso. Tinha uma mulher na nossa frente que olhou com o olho arregalado e disse assim para mim, quem deveria estar preso não está. Eu sei o que ela quis dizer com isso, eu sei a quem ela estava se referindo, mas eu me fiz de surdo e disse, não, mas calme, senhora, o Bolsonaro vai ser preso. Aí ela jogou o cabelo tingido de loiro, né, e saiu batendo as tamancas de raiva, né. É um pouco isso, essa coisa, eu sou... Lembra de uma mulher que no restaurante ofendeu o Chico Buarque dizendo, eu sou loira, eu sou loira. Sim. Uma fantasia, mas uma fantasia perigosa, né? Sim, porque isso produz coisas absolutamente estranhas, né? Ataques na universidade, gente pichando a suástica, é uma coisa meio maluca. Embora, deixa eu só fazer esse comentário aqui também, porque a Polícia Federal investigou a última vez que uma pessoa saiu pintando a suástica aqui dentro da universidade. E chegaram aonde? Chegaram num rapaz de ascendência judaica, que tinha pintado a suástica porque ele vendia atestado médico e pintou a suástica atacando a si próprio, achando que ia desviar a atenção da polícia. Tem que tomar um pouco de cuidado também, né, com as coisas. Temos. Professora, muito...
Essa Oi. crença produz violência, né? Sim, com certeza. Professor, aqui no Rio de Janeiro é muito comum, eu, enquanto gaúcho, ouvir pessoas falando comigo e se surpreendendo pelo fato de existirem negros no Rio Grande do Sul. As pessoas aqui se surpreendem, acham que não tem negros. A pergunta que eu lhe faço é, essa questão de um mito de que no sul do país não existe população negra também pode explicar, de alguma forma, o mito de que existem menos bairros pobres por uma ligação já racista da própria interpretação, se não tem negro, não tem pobre? Nós podemos ir por esse caminho? Olha, eu acho que faz sentido. Mas assim, eu sou paulista, viu? Quero deixar claro que eu não sou, eu estou aqui há quase 30 anos, mas eu nasci em São Paulo. E eu conheço Florianópolis o suficiente para dizer que aqui existem muitos, muitos pobres, mas muitos mesmo. A questão é a seguinte, por exemplo, o Rio de Janeiro, salvo engano meu, não é uma cidade tão claramente separada. Você pode andar, por exemplo, num bairro de classe média e, sei lá, 5, 6 ruas ali para trás você está subindo um morro. E essa população, mais ou menos, se encontra em determinados lugares da cidade. Eu não estou querendo dizer que a praia é um lugar democrático, não, porque não é. Aqui em Florianópolis, por exemplo, você tem um bairro, por exemplo, como Jurerê Internacional. As pessoas se orgulham de falar que Jurerê Internacional parece a Flórida, parece Miami. É um horror. Vira e mexe, eles prendem um traficante de droga lá naquelas mansões. É um bairro rico, com casas muito ricas, e as pessoas produzem essa imagem de que Santa Catarina é assim. Mas não é verdade. Aquilo ali é um nicho muito, muito específico na cidade. A gente tem morros aqui e bairros populares com gente muito, muito pobre. Coincidentemente, essa gente muito pobre tende a ser mais escura, né? Por razões mais ou menos óbvias da história desse país. Mas não só, viu? Aqui, a Santa Catarina tem uma circulação interna, migração de gente que sai de cidades menores e que vem para cá, e tem uma pobreza também de gente muito clara e de gente muito branca. Então, não são só negros os pobres. Aqui, os pobres são negros e brancos, e que vivem numa situação muito complicada. Para você ter uma ideia, existem alguns bairros aqui, nos morros da cidade, que até a década de 80 não tinha nem ônibus que chegava nessas regiões. O primeiro prefeito que levou ônibus para essas comunidades mais isoladas foi o único prefeito comunista que essa cidade já teve, né? Que era o Sérgio Grando. Então, as pessoas tomam Jurerê Internacional e as suas mansões, e de fato existe um bairro como esse aqui, como se isso fosse um retrato de Florianópolis, um retrato de Santa Catarina. Ou tomam, por exemplo, Balneário Camboriú. Olha, com todo o respeito para as pessoas que gostam de Balneário Camboriú é um horror de lugar. Aquela orla, os prédios, sei lá, de 70 andares construídos na orla, a ponto de impedir que o sol chegue na praia. Aquilo é um horror de lugar. Além de cheio, virou um reduto. Aí você entra num Uber e tal, aí o motorista diz assim, orgulhosamente, o Neymar tem uma casa aqui. O Ronaldinho Gaúcho tem um apartamento aqui. E na televisão, não sei se você viu isso, o Ronaldo, o jogador português, a família dele é uma família que está empreendendo para construir edifícios em Balneário Camboriú. Aí aparece a mãe e a irmã dele na beira de uma piscina e ele chutando uma bola dizendo, venham para Balneário Camboriú. E tal. É o metro quadrado, salvo engano, depois de Ipanema, deve ser o metro quadrado mais caro do país. E atrai o quê? E atrai esse tipo de gente que quer se sentir em Paris,
ou Nova York, ou sei lá o quê, né? Mas é um horror de lugar, é feio por conta desses prédios imensos e tal, mas é chique, né? As pessoas estão em Balneário Camboriú. Bom, isso tudo faz parte desse mito, né, de Santa Catarina como um estado europeu, branco, sem presença negra, significativa, sem pobres, como os entrevistados disseram, mas isso é um mito. Basta uma semana aqui andando pela cidade, não escondido na praia, mas andando pela cidade, para você ver as mazelas dessa cidade. Eu digo para os meus amigos, olha, se eu tivesse dinheiro para viajar pelo país e eu tivesse em São Paulo, eu não iria para Santa Catarina. O ano passado aqui, esse ano ainda não ouvi isso, mas a quantidade de praias que foram infestadas de coliformes fecais, porque não tem um sistema de esgoto e tratamento adequado, foi uma coisa impressionante. A gente teve um surto de diarreia aqui. E é horrível uma coisa dessa. Isso vai contra a imagem da cidade que quer se projetar para o turismo, né? Então, é uma cidade contraditória, como todas as cidades brasileiras, uma cidade que vende uma imagem que é incompatível com a realidade dela, e as pessoas compram, né? Mesmo aqui as pessoas compram, as de fora compram, né? Enfim. É verdade. Pessoal, 12 horas 40 minutos, a gente já passou de 2.400 pessoas aqui, mas podemos compartilhar e aumentar mais, mas sobretudo contribuir financeiramente com o Diário do Centro do Mundo, então mandem superchats com perguntas para o nosso convidado, a gente está indo para a parte final da entrevista. Professor, muito se fala desde do impeachment de Dilma Rousseff, que a democracia brasileira corre risco mais uma vez, se a gente for comparar ao longo de sua história. A pergunta que eu lhe faço é, essa democracia ela corre risco em razão dos golpistas e da extrema-direita, ou nós temos também um enfraquecimento dos próprios valores democráticos por parte da população, o que para mim seria mais perigoso ainda? A gente pode dizer que os valores democráticos estão deixando de seduzir parte da população brasileira? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder. Eu tenho uma hipótese. Eu acho que os valores democráticos eles estão em declínio, e eu acho que eles estão em declínio há 40 anos, mais ou menos, né? E eu acho que isso tudo, esse declínio dos valores democráticos, esse declínio da ideia de que a democracia é capaz de responder aos nossos problemas, ele está profundamente relacionado com essas transformações do capitalismo que eu mencionei, de globalização e de neoliberalismo, né? Eu acho que desde a queda do Muro de Berlim, em 1989, o fim do socialismo real, a crença de que a história tinha chegado ao fim, né, como dizia o Fukuyama, de que o liberalismo venceu, de que a nossa única alternativa é o capitalismo como desenhado pelos Estados Unidos, etc., eu acho que produziu uma série de transformações que eu queria destacar duas. Em primeiro lugar, a financiarização do mundo, né? Isso não é uma coisa só do Brasil, né? Os bancos passaram a ter uma importância para a economia dos países que nunca tiveram, por exemplo, até a Segunda Guerra Mundial. Então, tudo passa a ser um produto de compra e venda. Todas as coisas, né? Você fecha as praças, você passa a privatizar a água, você privatiza os parques, você privatiza as estradas, você privatiza tudo. Tudo que puder ser privatizado, você privatiza. Isso é uma conta em que a opinião das pessoas e a participação política das pessoas para decidir sobre o seu próprio futuro, ela vai se tornando cada vez mais irrelevante.
Não importa a participação popular, essa ideia da democracia, de que as pessoas participem politicamente e emitam a sua opinião, ela vem declinando em todos os países, não é só no Brasil, é no mundo todo. A democracia se tornou um sistema muito caro. As eleições são caríssimas, você não consegue fazer um processo eleitoral sem muito, muito dinheiro envolvido. Mesmo quando você consegue participar desse processo eleitoral, você não tem nenhuma garantia de que a opinião popular vai ser ouvida, porque quem de fato controla os mecanismos de decisão são as grandes empresas e os grandes bancos em conexão uns com os outros. A esquerda passa ainda por uma crise que é visceral. Desde a queda do muro, por exemplo, a esquerda europeia foi cada vez mais caminhando para uma posição de centro, em alguns casos para uma posição de direita, em alguns casos defendendo os próprios princípios do neoliberalismo, de tal modo que hoje é difícil você dizer qual é a diferença concreta entre um partido de centro e um partido de esquerda. A esquerda perdeu completamente o seu rumo, os seus objetivos e a sua perspectiva utópica, né? Então a democracia A democracia hoje não responde concretamente para a solução dos problemas das pessoas. Problemas concretos. Olha, eu preciso comprar uma casa, eu preciso ter condições para comprar uma casa, eu preciso mandar meus filhos para a universidade, eu preciso ir para o meu trabalho, um sistema público de transporte de qualidade. A gente não consegue responder a essas coisas. Por quê? Porque o capital, o dinheiro, passa a tomar conta de todas as coisas. E as pessoas vão descrendo da democracia. Quando essas hordas vão para a rua e pedem ditadura, a gente pode olhar para eles com um certo desprezo ou com um ar de superioridade, achando que são todos uns malucos. Eu acho até que tem alguns malucos de verdade, mas não dá para dizer que eles estão absolutamente errados. Porque para eles, para essas pessoas que viveram a democracia nos últimos 40 anos, eles percebem que não há de fato diferença entre um regime democrático e uma ditadura para a solução dos seus próprios problemas. Nós é que acreditamos na democracia, uma democracia que é muito mais abstrata do que concreta. A democracia está perdendo o seu significado, mas a gente precisa dizer para as pessoas, olha, o único caminho para solucionar os nossos problemas é a política. Primeira coisa é isso. Então a gente precisa deixar de demonizar a política. E a segunda coisa é dizer o seguinte, olha, ou a gente resolve as nossas coisas num sistema democrático, ou a gente não resolve nada. Porque a ditadura é muito pior. Mas como é que a gente diz isso? A democracia precisa oferecer soluções concretas para as pessoas. E não sei se tem oferecido, né? E isso, por exemplo, se relaciona a uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de abrir o chat, com a força das igrejas evangélicas, por exemplo, né? Como é que a gente explica o crescimento das igrejas evangélicas, né? Eu acho que parte disso está relacionado a uma coisa que um historiador disse há um tempo atrás, né? Quer dizer, as pessoas estão atrás de solidariedade, de proximidade num mundo onde tem cada vez menos solidariedade, cada vez menos proximidade, cada vez menos atividades coletivas. A igreja funciona como uma espécie de lugar onde as pessoas se encontram, onde as pessoas são acolhidas, onde as pessoas podem conversar sobre os seus problemas. Claro que essa saída é uma saída, do meu ponto de vista, inadequada para a política. Mas a gente precisa entender o crescimento das igrejas evangélicas porque elas estão ofertando, sobretudo nos bairros periféricos, uma alternativa de sociabilidade e de organização que as pessoas não têm. E que os partidos políticos de esquerda abdicaram há muito tempo, né?
Então, eu acho que a gente precisa entender todas essas transformações como conectadas, porque essas coisas estão todas ligadas umas às outras, né? O Bolsonaro e o bolsonarismo, eles não criaram essas coisas. Eles são, na verdade, a cereja do bolo desse conjunto de transformações, né? Eu escrevi um texto em que eu dizia mais ou menos isso, né? Quer dizer, o Bolsonaro é o homem certo para o lugar certo, para esse capitalismo absolutamente selvagem no qual a gente está metido, precisa de uma pessoa absolutamente selvagem, como o Bolsonaro, que não respeita regra nenhuma e que funciona como um trator. Bolsonaro, Trump, Orbán, na Hungria, o Modi na Índia, todos esses sujeitos estão lidando com esse mesmo conjunto de transformações do mundo, né? Não sei se eu respondo. Com certeza respondeu. Professor, eu tenho que chamar a Thalita para cá para ler os superchats, as mensagens, falar com a comunidade, mas eu queria começar fazendo uma questão, mas eu queria pedir que o senhor fosse bem breve, para a gente ter o tempo de ler as mensagens. Eu tenho uma curiosidade, professor, que tipo de cidadão catarinense se vê representado pelo dono das lojas Havan? Ele representa alguma parcela do catarinense? Olha, eu particularmente, felizmente, não conheço ninguém que ele represente. Mas eu imagino que ele representa sim, né? Quer dizer, existe uma mentalidade muito disseminada, não só em Santa Catarina, mas no Brasil todo, né? Do empreendedorismo. Da pessoa que é capaz de se fazer a si própria, da pessoa que se faz pelo trabalho, da pessoa que é dedicada, que é morigerada e que enriqueceu. As pessoas não estão lá muito preocupadas em saber qual foi o modo do enriquecimento. Se enriqueceu sonegando impostos, se enriqueceu roubando mercadorias de um lugar para outro. Não importa, as pessoas se importam com o sucesso. Então, eu acho, é chute o que eu estou dizendo aqui, né? Eu imagino que as pessoas se identificam com ele como um homem de sucesso, um sujeito que abriu 100 e tantas lojas, com aquela estátua brega na frente da loja, mas que é um símbolo, né? Quer dizer, a estátua da liberdade. Quem é que não quer a liberdade? Quem é que não louva a ideia de ser livre, né? É isso, o governador do estado aqui, por exemplo, fez uma live na semana passada dizendo: em Santa Catarina a vacina não é obrigatória, aqui o catarinense é livre para escolher. Isso é uma balela, é uma ideia chucra de alguém que entende liberdade como a possibilidade de fazer o que se bem entende. Liberdade não é isso, quer dizer, você vive numa comunidade e você precisa respeitar a condição dos outros, né? Se você não toma vacina e isso vai prejudicar alguém, você não pode fazer isso, né? Mas eu imagino que o cidadão que se inspira no velho da Havan é o mesmo que acha o atual governador um sujeito respeitável, que é essa coisa do homem de sucesso, o empreendedor, o sujeito que enriqueceu. Eu iria por aí, mas eu não tenho muita certeza, não, porque felizmente eu não conheço ninguém que admire ele. Mas tem e está respondido sem sombra de dúvidas. Thalita, vem para cá, minha querida, vamos ler as mensagens da nossa comunidade. Bom, gente, olha só, vou começar então a ler aqui os superchats que chegaram, tem perguntas para o professor também, mas estou colocando no destaque da tela quanto é que a gente tem aí de meta ainda para arrecadar, e também de novos membros. Então, enquanto eu estiver lendo aqui, o professor estiver respondendo, junto com o professor Viaro, continuem mandando superchats, continuem fazendo as contribuições aqui para a gente poder fechar a live com as nossas metas cumpridas, tá bom? Olha só, o Sorte Lenormand e nada da OAB se pronunciar pela fala do Bozo, que cita o suposto apoio da entidade. Valéria também comenta: todo o meu respeito ao professor. Eu separei também o comentário aqui do Harry Franco Dognini, ele fala aqui, neopentecotialismo. Eu acho que isso é do professor Viário. Esse é o meu conceito de neopentecotialismo que eu estou desenvolvendo, da junção dos coaches com as neopentecostais. Vamos lá.
Cláudia Cavendish, bom meio-dia, pessoal, professores, Thalita e todo mundo. Valeu, querido, sempre com a gente aqui também. Zelina Silvano fazendo uma pergunta aqui para o professor. Você vê uma retomada das oligarquias dos espaços entregues por eles ao bolsonarismo depois das prisões da turma do lixo? Eu não sei, eu não sei. Eu tenho a impressão. Eu vou fazer um comentário aqui. Eu estava lendo outro dia uma pesquisa sobre uma cidade da Itália, se eu não me engano, Florença. Eles fizeram um estudo de Florença e chegaram à conclusão que as elites econômicas de Florença, hoje, são as mesmas elites econômicas do século XVI. São as mesmas famílias do século XVI que foram se mantendo na condição de elite na cidade até hoje. Eu imagino que as elites de Santa Catarina continuem sendo as mesmas elites de sempre. E você tem elite é uma expressão, talvez, às vezes, um pouco confusa, né? Porque você tem grupos econômicos, você tem industriais que são muito importantes na região norte e nordeste, você tem empresas em Santa Catarina que estão na ponta de lança do capitalismo brasileiro e com projeção internacional. Você tem os criadores de gado do Planalto, que eu acho que ainda continuam sendo significativos. Eu não sei se há uma retomada dessas elites. Eu acho que essas elites nunca perderam o poder aqui, viu? Para falar bem a verdade. Basta a gente acompanhar os processos eleitorais. Eles sempre têm seus candidatos e sempre conseguem eleger seus candidatos nas principais cidades do estado. Eu acho que eles não perderam nada e continuam aí mandando na cidade e mandando no estado. Mesmo quando um outsider, como foi o governador anterior, aparece nessa jogada, né? Um sujeito que não era ligado a partido, que era um comandante do Corpo de Bombeiros, pela sua vinculação com o bolsonarismo, de repente o sujeito apareceu e foi eleito. Rapidamente foi cooptado por esses grupos de elite econômica e política da cidade, embora não fosse seu candidato, e fez uma gestão sofrível, sofreu 2 processos de impeachment, mas, enfim, chegou ao fim do seu mandato. A verdade é que as elites são muito capacitadas para continuar no poder e para continuar se adaptando, né, às circunstâncias, né? Mesmo que seja um grupo de direita ou de esquerda, eles vão lá, se adaptam, trocam de roupa e continuam operando, viu? É isso, Thalita. Bom, olha só, seguindo aqui rapidamente, então, temos mais alguns superchats. Dr. Hugo Paiva Teixeira Júnior, e na Alemanha, os alemães mostrando todo o seu engajamento democrático nas últimas manifestações. Aqui, os cidadãos do Sul, descendentes, entrando nessa extrema-direita. Flávio Roca, brilhante a contextualização do professor Adriano. O Respect Constituinte 1988, basta falar para irem para a Europa e verem quem são. Marcelo Sacardo, quero parabenizar o professor Adriano pela aula. Gostaria de perguntar como está o combate à extrema-direita nazifascista em Santa Catarina. Isso é uma coisa importante, né? Muito obrigado pela pergunta. Ainda no final do ano passado, logo depois do segundo turno da eleição, um grupo de pessoas da cidade, professores, juristas, estudantes e tal, a gente deu origem a um grupo, a um movimento chamado Movimento Humaniza Santa Catarina. Esse movimento, ele tinha, o principal objetivo dele era retomar no estado de Santa Catarina relações políticas que fossem marcadas por respeito e não pelo desejo de agressão e de eliminação física do seu adversário e do seu oponente. Esse movimento ele cresceu muito ao longo desse ano. O Movimento Humaniza se transformou no Instituto Humaniza. Ele é um instituto que reúne
todos os partidos de centro e esquerda, sindicatos, associações de estudantes, sindicatos de professores, sindicatos de trabalhadores, ficou muito, muito, muito grande. E o que a gente tem feito? A gente tem estudado esses grupos de extrema-direita no Estado e a gente tem promovido processos contra deputados de extrema-direita. Nosso alvo principal tem sido uma deputada do sul do estado, de Criciúma, que fez uma postagem em que ela aparece com uma camiseta. A camiseta tinha uma mão com 4 dedos e 3 furos de bala, e ela segurando uma metralhadora. Eu nem vou falar o nome dela aqui, que é para não dar ibope para essa figura. E a gente processou essa mulher, ela é horrorosa, é uma figura que está envolvida nos movimentos do 8 de janeiro, que está envolvida na luta contra a vacina, mas é uma deputada federal que foi eleita, né? E a gente tem agido como grupo, o Movimento Humaniza, para atacar isso. Por exemplo, os clubes de tiro que se proliferaram no estado de Santa Catarina durante esses anos, alguns desses clubes, por exemplo, abriram espaço para os pais vão atirar e as crianças ficam ali numa organização quase educacional dentro do clube de tiro, né? A gente também tem agido contra esses clubes. Aliás, agora deu um desfalque, levou dinheiro das pessoas que compraram armas e sei lá quantos milhões de coisa. E as escolas militares, né, que são péssimas do ponto de vista educacional, que são um desserviço do ponto de vista cívico. A gente também tem atuado na medida do possível contra esses grupos. Então, eu convido a todos a visitar o Movimento Humaniza, o Instituto Humaniza, a gente tem um site. É muito importante a participação de todos, é muito importante que todos saibam que os grupos políticos não estão conformados com a situação específica de Santa Catarina e que a gente tem atuado para lutar contra esses grupos, contra esse retrocesso que não é só de Santa Catarina, mas que aqui parece que assumiu um ar mais capilar, né? Sobretudo porque a gente tem um governador que se esmera em ser um retrato do Bolsonaro, senador bolsonarista e deputados federais bolsonaristas. Uma tragédia do ponto de vista político, viu? Mas, enfim, acho que a gente vai sobreviver e essa gente vai voltar para o lugar da onde nunca devia ter saído. É o que queremos, né, professor? Olha só, Viaro, eu acho que o carnaval tá deixando a internet dele um pouco oscilando aqui, ele tá entrando e saindo toda hora, né, professor? Tá dando problema aqui. Só para dizer que de perguntas para o professor Adriano já se encerraram, as 2 que chegaram aqui. Então, é isso, a gente pode continuar lendo superchats aqui, seguindo a nossa live, professor. Obrigado, professor Adriano, uma satisfação falar com um amigo, um forte abraço. Agradeço muito pelo convite, pela possibilidade, espero ter dito 1 ou 2 coisas que possam ser úteis. Não, foi excelente. Excelente. Tá bom, um grande abraço. Obrigada, Abração, professor. tchau. Boa tarde. Tá,